Muito boa tarde para aqueles que assistem ao vivo a conferência, nossa conferência de abertura do curso de Gnosis, intitulada Gnosis, Autoconhecimento e a Chave dos Mistérios. Então, nós vamos hoje dar uma conferência, já que é a conferência primeira do curso. Muito obrigado. Então, estamos tentando nos adaptar às circunstâncias, como estávamos falando antes. Antes, esse curso era totalmente presencial e agora, devido à pandemia, estamos tentando transmitir online, né? Pelo menos uma parte do curso, até a conferência 16. Então, é uma oportunidade que a gente está buscando dar a todas as pessoas, né, que por questões de isolamento e etc., estão tendo essa dificuldade ainda. Mas, obviamente, que o curso, ele como era antes presencial, a gente está tentando fazer essa adaptação, que ele não é inteiramente online, então é somente até a conferência 16. Para aqueles que desejam continuar o curso depois, a gente se organiza sempre, estamos tentando achar meios de continuar isso presencialmente, independente de onde a pessoa mora, porque temos centros de estudos em vários lugares. Em Portugal ainda estamos começando nosso trabalho, mas no Brasil tem vários lugares e a gente sabe que tem pessoas que estão assistindo aqui que são do Brasil. Então, esses detalhes depois a gente pode explicar mais, tá bem? Então, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos esses peregrinos que chegaram até aqui e que estão buscando alguma coisa, estão buscando respostas, estão buscando satisfazer suas inquietudes filosóficas, espirituais, etc. Então, a gente pretende, com essa conferência de hoje, saciar um pouco, esclarecer essas dúvidas e fornecer ao menos um conhecimento introdutório para esses assuntos. Então, vamos lá. Quem somos? Vamos nos apresentar. Primeiramente, eu me chamo Christian, o professor Christian, estou fazendo cá em Portugal o doutoramento em filosofia, mas era professor no Brasil também e voluntário da associação. Então, a nossa associação ela é formada por instrutores, né, que tem toda uma especialização, uma formação específica para isso, para ministrar cursos de autoconhecimento. Nesse caso, eu e minha esposa, a Kellen, fizemos, e o Vitor também, que vai ser instrutor de vocês, e o Marcelo, muito provavelmente, fizemos formação em Roma, numa sede que tem lá, e ficamos por 2 meses em regime de internato mesmo, com muitas práticas, muitas conferências, se preparando para isso. Então, uma instituição internacional sem fins lucrativos, formada por pessoas que desejam entregar esse ensinamento de forma inteiramente gratuita para as pessoas. A sede internacional é na Grécia e a gente tem sedes espalhadas por vários lugares da Europa e do mundo. Bom, esse daqui foi a foto de um evento que ocorreu em Montserrat, onde visitamos a Montanha Sagrada, justamente na época em que estávamos investigando aí sobre os Templários, e como resultado a gente deu essa conferência, Os Templários, o Mito do Santo Graal, como resultado também dessas nossas investigações. E essa conferência ficou gravada no YouTube também, então aqueles que não assistiram podem assistir. Muitos que estão aqui já estão em função dessa conferência que foi dada, onde a gente divulgou que teria o início do curso de Gnosis. Bom, a relação entre os Templários e a Gnosis, para quem assistiu a conferência, talvez é muito óbvia, mas para aqueles que não assistiram, talvez isso se esclareça ao longo do curso. Então, nós somos, como dissemos, uma associação cultural, portanto, realizamos eventos culturais, oficinas, conferências, e o mais famoso, ou melhor, o mais popular de tudo, o mais procurado, é o nosso curso de autoconhecimento, do grego gnosis. Gnosis era um termo grego muito abrangente, e é sobre esse termo e sobre esse conceito que a gente vai tentar abordar nesse primeiro encontro aqui, tá bem? Bom,
A gente já realizou vários eventos internacionais, né? Temos representações institucionais e sedes de estudos também na Grécia, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, enfim, vários países. E aqui alguns dos cartazes dos eventos que a gente já realizou, como por exemplo na França sobre antropologia, como se pode ver no cartaz. Na Grécia tem alguns cartazes ali sobre meditação, né? Na Itália também, no Brasil. Só para vocês terem uma ideia da abrangência de temas. De fato, os estudos da gnose são muito abrangentes. Nós nos baseamos em estudos de religiões comparadas, onde se busca encontrar esses arquétipos universais presentes nessas religiões, nessas diferentes culturas. E obviamente tem uma base de fundo psicológico, é o que a gente vai tentar explicar também, e também metafísico. Mais para frente a gente vai explicar um bocadinho mais. Bom, alguns eventos nacionais que a gente já realizou, não é? A Sabedoria dos Antigos, onde foi realizado no dia 6 de setembro do ano passado. Nessa última Páscoa a gente realizou uma conferência especial sobre os simbolismos gnósticos da Páscoa, e tentamos apresentar esse esclarecimento, né, porque muitos gostam desse tema e não sabem, né, o significado profundo dessa relação. Demos também uma abertura sobre Cabala, a gnose judaica, onde explicamos sobre a ciência da árvore da vida, né? Que está lá no Gênesis, etc. E obviamente que para quem quer estudar as ordens esotéricas, o estudo da Cabala é imprescindível. E obviamente a última conferência de abertura que a gente deu, que foi sobre os Templários e o mito do Santo Graal. Para quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos uma página, Gnosis Samael Laxmi Portugal, onde a gente divulga todos esses eventos e vocês vão poder participar também dos próximos. Até mesmo aqueles que não são gravados, porque alguns são gravados no YouTube. Então temos também, na página tem também o link, se não conseguirem aceder por alguma forma, nos enviem uma mensagem pela própria página mesmo e a gente vai passar para vocês o link do canal do YouTube, caso vocês queiram assistir essas conferências anteriores que já foram gravadas. Bom, o curso de Gnosis começa hoje, o curso de autoconhecimento, local, online, até a conferência 16. Depois a gente vê como funciona essa questão da pandemia, isolamento, etc. Número de pessoas por turma, etc. Inscrições, formulário online, para quem não fez a inscrição ainda, na própria página nossa existe esse formulário online onde se preenche e a pessoa pode aceder, por exemplo, ao grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha materiais, esclarece dúvidas, etc. A duração é de aproximadamente 3 meses. A frequência é um encontro semanal nessa turma, especificamente aos sábados às 15 horas. Mas aqueles que não podem nesse horário, nos enviam uma mensagem, por favor. E a gente tem um trabalho muito... É uma verdadeira fraternidade, então a gente sempre busca se ajudar. Então temos também muitos amigos instrutores do Brasil. Obviamente para os portugueses é muito fácil identificar quem é brasileiro, né, pelo jeito de falar, mas nós temos muitos amigos do Brasil e tem várias turmas que estão ocorrendo lá. Então quem não possa nesse horário, a gente pode tentar encaixá-los em uma outra turma, por exemplo, do Brasil, desde que o horário seja conveniente e a pessoa tenha disponibilidade. Então, o horário dessa turma especificamente é nos sábados às 15 horas. E custo? O custo é gratuito, não tem custo algum, porque, como já dissemos antes, somos uma instituição sem fins lucrativos internacional e nosso objetivo é divulgar o autoconhecimento, a gnose. Então, a estrutura do curso, vamos explicar brevemente aqui. Módulo 1 é Psicologia e Autoconhecimento. Por quê? Porque muitas pessoas que começam a estudar, a investigar esses assuntos, acabam, né, buscando na internet. E na internet, como muitos sabem, existe muito material, muito conteúdo. No entanto, não existe uma organização desses conteúdos, não existem critérios de seleção, não existem especialistas ou instrutores habilitados que possam orientar. Então a pessoa às vezes
que tem muita sede de conhecimento, acaba lendo muito e pesquisando muitas coisas, mas a sua cabeça vira uma verdadeira confusão. Então, no que toca a esses assuntos, essas pesquisas, é necessário uma boa base psicológica, primeiramente. A pessoa precisa ter uma psicologia que suporte esses estudos, porque o conhecimento, sobretudo um tipo de conhecimento transcendental, como é o caso da Gnosis, exige uma preparação psicológica, porque não se trata de um conhecimento meramente teórico ou literário, etc. Mas é um conhecimento que modifica-nos profundamente a forma como a gente vê o mundo e nos traz muitas respostas. Então a pessoa precisa ter uma preparação psicológica. Então, para isso, a pessoa precisa se autoconhecer. E é uma psicologia muito simples, é uma psicologia voltada para o autoconhecimento, com base na mitologia, com base nos símbolos e com base na autoobservação. Então ensinamos muitas práticas para isso. No módulo 2 já, antropologia e religiões comparadas. Aí a gente começa a realizar um estudo mais profundo, né, de antropologia, ou seja, das diferentes culturas e religiões, tentando buscar esses elementos em comum e o significado profundo disso. Não é? Porque viemos de uma tradição talvez acadêmica materialista e até sobretudo na questão da antropologia, onde se acredita que as religiões e as culturas são fruto somente da subjetividade humana. Portanto, é uma questão de crença e elas surgiram por invenção dos homens e, no fim, basta a gente acreditar no que a gente quiser. Mas não, segundo vários estudos, inclusive acadêmicos, começou-se a investigar, a partir, sobretudo, de uma investigação de tipo junguiana e arquetípica, esses arquétipos, esses fundamentos, esse fundamento transcendental comum entre todas essas religiões e culturas. E esse elemento comum é a própria psicologia humana, que contém essas imagens arquetípicas ou esses arquétipos. Então, por isso que é importante esse estudo de religiões comparadas. E no módulo 3, finalmente, alquimia e metafísica, onde a gente trata dos assuntos mais polêmicos e complexos no que se refere à espiritualidade, à origem do universo, a questões de todo tipo, né? O que a gente chama de sobrenaturais. Mas para isso a gente precisa, primeiramente, ter uma boa preparação psicológica e antropológica, para a gente conseguir ter as chaves para decifrar esses fenômenos. Bom, então vamos lá para a conferência. O que é a Gnosis? É a conferência 1 já do curso. Sejam muito bem-vindos. A gente poderia primeiramente explicar que existem várias visões do mundo. O que seria uma visão de mundo? Como o próprio Jung diz, as pessoas têm visões muito variadas sobre o mundo. Só que muitas vezes essas pessoas não têm consciência dessa visão de mundo que elas têm. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes acredita em certas coisas, mas ela não sabe explicar por que ela acredita ou por que ela não acredita nessas coisas. Então, isso tem a ver com a visão de mundo, em alemão, Weltanschauung. Então, existem várias visões de mundo. A questão é que, como as pessoas não se autoconhecem, elas não sabem dizer o porquê acreditam ou porquê não acreditam, tá bem? Estávamos aqui regulando a luz. Bom, então a gente poderia resumir de várias formas essas visões do mundo. A gente poderia dizer que existem, basicamente, de uma forma muito didática, 3 visões de mundo. O ateu, né? E a palavra ateu vem do grego atheos, que significa a negação de Deus, de certa forma, né? Porque o a é um prefixo de negação e theos, Deus. Então, ateu é aquele que nega absolutamente a possibilidade da existência de Deus, mas não só de Deus, de todas as coisas metafísicas, ou seja, as coisas que estão além do mundo físico, tridimensional. Então o ateu geralmente ele tem uma posição mais convicta de se posicionar de que Deus não existe e essas coisas ditas sobrenaturais, na verdade, são fruto da subjetividade humana, da crença, etc. Bom, existe uma posição intermediária que é o agnóstico.
Porque, como o nome sugere, é agnosis. Porque gnóstico é uma palavra derivada de gnosis, do grego. E, portanto, a negação da gnosis. Então, o agnóstico é aquele que acredita que é impossível conhecer ou provar Deus e a metafísica. Porque, do grego, gnosis significa conhecimento. Mas não um conhecimento comum, um conhecimento transcendental ou transcendente, como alguns preferem utilizar-se desse termo. Então, um agnóstico, ele já fica em cima do muro, é uma pessoa que fica um pouco mais neutra, ela não se posiciona tanto quanto um ateu, mas ela acredita que é impossível conhecer. Então, se perguntam, Deus existe? Um ateu geralmente vai dizer, olha, se existe ou não existe, não pode ser conhecido nem provado cientificamente, por exemplo. É uma frase assim bem didática para explicar o que seria um agnóstico. Então, geralmente um agnóstico é uma pessoa, ela tem certas inquietudes, mas ela não se posiciona, é porque ela acredita que, essas coisas não são muito fáceis de serem explicadas. Então, o agnóstico ele tem um certo nível de ceticismo, obviamente, que é muito saudável. Né? O ceticismo é a tendência de não acreditar nas coisas. E em um certo nível isso é bom, porque se a gente não é nem um pouco cético, a gente pode cair numa seita ou numa religião fanática, etc., que só serve para roubar dinheiro das pessoas, por exemplo. Então, um certo nível de ceticismo é importante. Mas se a pessoa se torna muito cética e esse lado cético dela é muito superior à sua busca pela verdade, então essa pessoa pode se tornar um ateu ou um nihilista, né? Por exemplo, é um termo filosófico para dizer uma pessoa que nega as coisas, tem uma tendência de negar muitas coisas, ou seja, certos valores em geral. Então, o agnóstico ele é mais intermediário, uma posição mais intermediária. Mas como a palavra sugere, agnóstico é uma negação, então se pressupõe o seu outro lado, né? Se existe a antítese, tem a tese. E nesse caso a afirmação é a agnosis, o gnóstico. Porque o que seria? Isso é uma visão filosófica que estamos explicando para vocês. O que seria, de um ponto de vista filosófico, um gnóstico? É aquele que busca a gnosis, mas é que ele busca o conhecimento e a experiência de Deus e coisas metafísicas. Então, um gnóstico não é um crente, é totalmente... são termos incompatíveis. Muitos acreditam que os gnósticos primitivos, por exemplo, eles eram crentes. Né? Tinha uma crença, etc. Não, a base filosófica do gnóstico é o conhecimento, e é por isso que muitos gnósticos na Idade Média foram perseguidos e queimados na fogueira, porque eles não se submetiam à autoridade de um papa, de um bispo, etc. Eles acreditavam que a salvação ela só se dava mediante o conhecimento. Então vejam só como foram incompreendidos ao longo da história. Bom, sobre a origem da gnose e a sua etimologia, ou seja, o próprio termo, a palavra gnosis, tem uma frase muito comum e que de grande sabedoria, inscrita no templo de Apolo, na região de Delfos, que era vista como uma região sagrada da Grécia Antiga. Porque eles acreditavam que era o centro, o umbigo do universo, Delfis, do grego, que dizia mais ou menos assim: advirto-te seja quem fores, ó tu, que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não encontras dentro de ti mesmo aquilo que buscas, também não poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências de tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, essa é a frase mais famosa, onde se nota essa origem da gnosis. Obviamente, essa questão da busca do autoconhecimento. Uma das frases mais antigas. Inclusive, é repetida pelo grande filósofo Sócrates e Platão, seu discípulo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por quê? Porque é uma frase já muito mais antiga. Portanto, a origem da gnose ela é muito antiga. Então, qual que era a sabedoria desses ensinamentos, vamos dizer assim? É que não adianta a gente buscar respostas somente fora, porque dentro de nós existem muitos mistérios e muita sabedoria.
mas a gente tem que buscar dentro de nós mesmos. E assim a gente poderia encontrar as respostas para o universo e os deuses, no caso, né? Obviamente muitas pessoas hoje em dia acreditam somente em um Deus, e às vezes nem sabem por que acreditam somente em um Deus e qual o embasamento, né? Não investigam a fundo, né? A partir de que momento surgiu o politeísmo, o monoteísmo, etc. E qual que seria o fundamento até metafísico para isso. Bom, essas são outras questões. Mas a questão é que aqui principal, a que a gente quer colocar é que a gnose, ela imediatamente está ligada à questão do autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas tem uma tendência de buscar fora as respostas. Então busca em livros, busca no padre, busca no professor, busca na mãe, busca, sei lá, em alguma coisa fora. Ou busca no universo mesmo. Nossa, eu quero viajar para Marte, porque lá em Marte tem as respostas. Bom, mas dentro de nós mesmos, será que alguém já parou para pensar que existem respostas muito mais profundas do que lá fora? A questão é que muitas vezes a gente buscando fora não encontra, porque os mistérios mesmo estão dentro de nós. Então, essa palavra homem, conheça a ti mesmo, essa palavra conheça é do grego gnosis. A palavra utilizada ali é gnosis, que significa esse conhecimento, mas um conhecimento de tipo transcendental e fundado no autoconhecimento. Bom, outra frase também muito famosa é do grande mestre Jesus, ou Yeshua ben Pandira. Ele dizia, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, essa frase talvez não foi compreendida em sua profundidade, porque ela é 100% gnóstica, né? Ou seja, o fundamento da libertação do ponto de vista do cristianismo, ou a salvação, está no conhecimento. E é por isso que Jesus foi perseguido tanto, não é? Porque ele não simplesmente concordava com os rabinos, com os sacerdotes da época dele. Ele discutia e ele buscava a verdade. Então, e ele ensinava isso aos discípulos dele também. De modo que hoje em dia, infelizmente, se afastou muito, o cristianismo de hoje se afastou muito dessas origens, desse fundamento de que a salvação está no conhecimento transcendental e não somente na crença ou em aceitar a autoridade de um papa, de um bispo, etc. Então muitos acreditam que somente indo à missa, pagando o dízimo, obedecendo fielmente ao que os outros dizem é que vão ser salvos. Não está escrito em nenhum momento na Bíblia. Obviamente diz, deveis pagar o dízimo, etc. Mas o próprio Mestre Jesus ensinava que a salvação ou a libertação da alma, vamos dizer assim, está no conhecimento da verdade. E o que seria a verdade? Essa é uma questão mais profunda, não é? Mas ele mesmo usava essa frase muito famosa. E a palavra conhecereis, né, nesse contexto, é gnosete, do grego, que é uma palavra derivada de gnosis. E conhecereis a verdade, ou seja, e vós tenhais a gnosis, e a gnosis os libertará. Né? Nesse caso especificamente ali não seria a verdade, seria a aletheia, que significa desvelamento, ou seja, que a verdade ela é desvelada para nós por meio da gnosis. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da origem dessa palavra gnosis. Então, a gente poderia dizer que existe um certo conhecimento oculto, que é essa própria gnose. Por quê? Obviamente, o grande mestre Jesus, e como muitos outros mestres, eles davam ensinamentos por partes. Eles não explicavam tudo 100%. O próprio mestre Jesus se utilizava de parábolas, ou seja, narrativas super simbólicas para exprimir uma sabedoria. Mas esse objetivo era justamente ocultar a sabedoria toda por meio desses símbolos, para que a pessoa só compreenda aquilo que ela é capaz de compreender, de acordo com seus próprios limites. Então, tem um trecho muito interessante da Bíblia que se refere aos fins dos tempos, falando desse conhecimento oculto, né? No livro de Daniel 12, por exemplo. E naquele tempo se levantará Michael ou Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde o princípio das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que estiver escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna
e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas na eternidade. E tu, Daniel, oculta essas palavras e sela este livro, até ao fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, esse trecho é muito interessante por vários aspectos, né? Uma que fala que no fim dos tempos, que é uma outra questão que a gente pode se aprofundar durante o curso, e obviamente a gente vai entender mais para a parte de metafísica. Se diz que se levantaria Miguel, o arcanjo Miguel, não é? Se isso está sendo dito dessa forma, é porque se pressupõe que de alguma forma Miguel estava sentado ou caído e que ele se levantaria. Mas o que isso significa de um ponto de vista esotérico, não é? E há vários aspectos que a gente gostaria de destacar aqui, por exemplo, que falam de dormir no pó da terra. Alguns interpretam que isso é as pessoas que morreram vão despertar, vão ser ressuscitadas, etc. Não é bem assim o sentido ali, porque muitas escolas esotéricas ensinam o despertar da consciência, né? E aí a palavra usada ali, sábios, né? Os que forem sábios, né? A palavra ali no original hebraico é vehamaseklim, ou seja, que significa os sábios, os instruídos, os iniciados, ou seja, que esse conhecimento de alguma forma ele só é dado para aquele que realmente é iniciado nesse conhecimento, nessa escola, nessa ordem, etc. Então, muitos mestres ensinavam esse conhecimento, mas era só dado para aqueles que realmente tinham provado a sua pureza moral e o seu merecimento, ou seja, de que realmente iam levar a sério esses ensinamentos. Então, esse conhecimento na Cabala judaica é Da'at, do hebraico, que é o conhecimento oculto, é uma das esferas ocultas da Cabala, né? A gente deu uma conferência toda explicando, claro que não explicamos tudo, né? Muito conteúdo, mas tentando explicar um pouco mais sobre a Cabala, que é a ciência da árvore da vida, que fala no Gênesis. Então a gente explicou lá sobre os Sefirot, etc., os caminhos, a relação com os arcanos, os números, etc. Então essa esfera oculta da Cabala, Da'at, tem relação com esse conhecimento que é oculto, mas que pode ser conhecido, não é? E cujo correspondente no grego é gnosis, que é esse conhecimento transcendental, fundado no autoconhecimento, mas que de certa forma é esotérico, um conhecimento fechado. Bom, outra coisa interessante de falar, como assim algo introdutório para a gente entender como surge a gnosis ou em que contexto está, é interessante a gente lembrar dos anos perdidos de Jesus. Né? Por que a gente coloca entre aspas, né? É porque talvez não foi simples, esses anos não foram simplesmente perdidos, mas talvez foram ocultados intencionalmente por alguém, não é? E a história é mais ou menos assim, né? Olhando do ponto de vista literal, se a gente toma isso como descrições literais, que não é bem o caso, mas para aqueles que levam literalmente a Bíblia, vamos fazer uma análise aqui, né, desse ponto de vista. Então, aos 12 anos de idade é dito que Jesus se é reencontrado no templo e tem uma discussão ali com os doutores da lei, aos 12 anos de idade. Não é? E aí, logo depois, né, novamente, Jesus é encontrado, mas uma descrição da vida dele, né, mas já com 30 anos de idade, quando ele é batizado. Então, ou seja, se a gente analisa aqui, o que ocorre aqui? Há uma síntese de 18 anos da vida de Jesus em uma única frase. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, imagine-se ocultar ou resumir a vida de uma pessoa, 18 anos, em uma frase. Isso é inaceitável, né? E, no entanto, tem pessoas que até hoje acreditam e aceitam esse argumento de que, na verdade, é que a vida de uma pessoa, ela só se, né, um judeu nessa época, a vida pública só se iniciava aos 30 anos de idade e etc. Bom, a verdade é que existem muitos arquivos, muitos documentos que foram ocultados lá nos arquivos do Vaticano até hoje, mas que a maioria das pessoas não tem conhecimento.
né, e que tem que ter uma autorização para, inclusive, investigar lá, e não tem autorização para publicar, etc. Alguns sim, outros não. Mas outros exemplos aí de apócrifos ou evangelhos que na época não foram aceitos pela Igreja Católica, mas que depois vieram à tona, documentos, fragmentos, etc., que vieram à tona e que foram aceitos depois por esses estudiosos como válidos, não é? Então, existe, basicamente, se a gente leva a sério essa história de que é literal, né, esse relato, então foram ocultados 18 anos da vida de Jesus. Mas há outras pessoas que também interpretam que não é literal também, porque 12 anos de idade é simbólico, porque tem a ver com o arcano 12 do tarô egípcio, que é o apostolado. Para quem estuda a Cabala, conhece um pouco mais disso. E o apostolado, o arcano 12, indica o início da missão de uma pessoa. E tem muito sentido aqui nesse contexto. Bom, todavia, foi ocultado muito da vida de Jesus, como existem relatos na própria Bíblia, de que muito Jesus fez, mas foi ocultado, né, e que nem todos os livros do mundo caberiam tudo o que ele ensinou e o que ele fez. Mas isso por quê? Né? Porque existe uma tradição já esotérica no seio do cristianismo. Então, o que seriam esses evangelhos apócrifos? Só para vocês entenderem um pouco mais do contexto. Foram manuscritos e textos escritos em copta, muitos deles, ou saídico, e idiomas muito antigos, alguns em grego também, que foram descobertos em cavernas, em regiões ali de Nag Hammadi, por exemplo, né? Conhecido como Codex II, por exemplo, é um dos exemplos aí. Dizem que foi encontrado por pastores beduínos ali da região lá por 1947, só para vocês terem uma ideia. E alguns dos evangelhos contidos ali, ó, o Evangelho Apócrifo de João, o Evangelho Essênio da Paz, depois também é um outro apócrifo, mas não necessariamente nesse contexto. O livro de Enoque, né, que curiosamente até hoje na Igreja Ortodoxa Etíope é aceito como um canônico. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe, a Hipóstase dos Arcontes, sobre a origem do mundo, a exegese da alma, o livro de Tomé, o antagonista. É alguns dos evangelhos apócrifos aí. Mas existem mais de cento e tal evangelhos apócrifos, que na época a Igreja Romana teve que se reunir para decidir quais seriam os evangelhos inspirados pelo Espírito Santo e etc. O fato é que realmente os gnósticos primitivos eles eram incompreendidos porque ensinavam coisas que não era do cristianismo, vamos dizer, popular, mais popular, não é? Bom, nesse contexto aí surge justamente essa questão de que existe um cristianismo esotérico e um exotérico, ou seja, o grande mestre Omram Michael Langenhoff, em seu livro Uma Filosofia Universal, dizia: em todas as religiões existe um ensinamento exotérico para fora e um ensinamento esotérico, porque era impossível os seres mais evoluídos, que tinham necessidade de aprofundar os mistérios da criação, contentarem-se com alguns fragmentos que satisfaziam as pessoas comuns. Foi assim que, no seio do cristianismo, a par da igreja de São Pedro, em Roma, que reunia a maioria dos fiéis, se desenvolveu secretamente a igreja de São João, guardiã da verdadeira espiritualidade, da verdadeira filosofia do Cristo. Jesus não pôde dar a todos os seus discípulos a base filosófica, cabalística, esotérica, simbólica, se preferirdes, de todas essas novas noções. Por isso ele escolheu São João e preparou-o secretamente, sem conhecimento dos outros discípulos. Então tem vários trechos da Bíblia, inclusive, que os discípulos aparecem com ciúmes de João, porque ele é descrito como discípulo amado de Jesus, não é? E tem um trecho, inclusive, que logo depois que Jesus ressuscita, ele aparece e Pedro chega para ele e fala: mas mestre, e com ele o que faremos? Ou seja, né, São João. E ele falou assim: o que te importa o que será de João? Se eu quero deixar um sucessor, etc. Deixa entender algo assim. E aí corre um boato ali de que São João não iria morrer mais, que ele ia ser imortal também, etc. Enfim, foi uma interpretação errônea, mas o fato é que Jesus dava ensinamentos especiais ali para São João. A sabedoria não escrita, portanto, isso se disseminou
por várias áreas, essa sabedoria não escrita. Não estamos falando só do cristianismo, estamos dando exemplos aqui, obviamente, do cristianismo, que é a religião mais popular, talvez, entre nós. Não é? Mas esse conhecimento oculto, essa sabedoria não escrita, esteve em várias culturas. Vou dar um outro exemplo aqui de Platão, o grande filósofo. Ele dizia assim, na sua famosa e polêmica Carta 7. Uma coisa, entretanto, eu posso afirmar. No que diz respeito a todos aqueles que escreveram ou escreverão e que dizem conhecer as coisas às quais eu me dedico, seja que tenham ouvido de mim ou de terceiros falar sobre elas, ou que as tenham descoberto por si mesmos, todos esses, na minha opinião, nada podem entender sobre o assunto. Sobre isso não existe e não existirá nunca um livro escrito por mim, pois trata-se aí de um conhecimento que não pode absolutamente ser formulado como os outros conhecimentos. É somente depois de uma longa familiaridade com a própria coisa e quando a ela se consagrou a vida, que subitamente, como a luz que brota de uma fagulha que se acende, o saber se produz na alma e passa a se alimentar por ele mesmo. Então vejam só que profundo isso. É o próprio Platão, que escreveu vários diálogos filosóficos, onde aparece a figura de Sócrates dialogando com outros discípulos, etc. Existe uma sabedoria profunda ali, né? Que infelizmente no ambiente acadêmico hoje há uma tendência de reducionismo, ou seja, de simplificação desses ensinamentos. Então, por exemplo, muita sabedoria de Platão ali, ensinamentos de Platão, foram reduzidos a uma mera política, né? Por exemplo, a República de Platão, certos trechos extremamente metafísicos e filosóficos são reduzidos a uma interpretação meramente política de Platão, o que é ridículo, né? Obviamente Platão, sim, foi um grande filósofo político também, mas ele era um esoterista e ele fundou uma ordem chamada a Academia de Platão, não é? Então, na Academia de Platão, eram dados esses ensinamentos de forma oculta, mas que muitos discípulos não sabiam o que se referia, ou queriam interpretar, mas o próprio Platão falava, não existe livro escrito por mim. Por quê? Porque havia uma sabedoria que não era escrita. E não só em Platão, porque Platão é muitos anos, 4 séculos mais ou menos, antes de Cristo, Jesus, né? Então existia para os antigos uma tradição de não escrever certos ensinamentos. Por quê? Porque o objetivo era que fosse um ensinamento fechado, que só fosse entregue de lábios a ouvidos, para que somente aquelas pessoas que realmente estivessem preparadas acolhessem essa sabedoria em seus corações. Mas elas teriam que treinar para isso, se preparar, né? Como dizia o próprio Platão, só aquele que se consagrou, que consagrou a sua vida, que esse conhecimento brotaria dentro dele. Mas não é assim uma simples conferência, um curso ou qualquer coisa que isso poderia acontecer como que assim magicamente, meramente por um estudo intelectual. Não, a pessoa tem que se dedicar uma vida inteira para que esse conhecimento, esses ensinamentos, essa semente que, como dizia na parábola do semeador, não é? Para que essa semente frutifique, né? Ou seja, é um trabalho para toda a vida, o trabalho do autoconhecimento, né? Bom, então fica essa questão, será que existe um conhecimento universal presente em todas as culturas e religiões? Bom, seguramente com base em pesquisas que temos feito aí na filosofia, a gente pode afirmar seguramente que sim, existe um fundamento, mas esse conhecimento ele só é possível mediante o estudo simbólico e comparativo dessas religiões, para a gente conseguir encontrar essa chave comum, não é? Bom, para entender também como seria esse conhecimento, então a gente precisa diferenciar, né? 2 termos gregos também que eram contrastantes: episteme, que é basicamente o conhecimento científico, que buscava, por exemplo, em Aristóteles, o conhecimento da causalidade dos fenômenos, ou seja, ir na origem dos fenômenos. Teórico,
do grego também theoren, que é contemplação, mas no sentido de... Até esse sentido hoje se perdeu, mas esse conhecimento epistêmico ou epistemológico é basicamente científico. Então, é o conhecimento das academias de hoje. Mas no budismo tibetano é chamado de doutrina do olho, porque é um conhecimento teórico muito fundado nos sentidos físicos. Então é um conhecimento ainda muito, muito superficial de certos fenômenos. Então, a gnosis ela é contrastante com esse conhecimento. Por quê? Porque é um conhecimento de tipo transcendental, que transcende as leis físicas, por exemplo, e é fundado no autoconhecimento, né, como dissemos anteriormente. E é fundado também na intuição, portanto também muitas vezes numa relação imediata entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Isso que é a intuição. Então é uma faculdade que pode ser despertada dentro de nós, mediante a prática, né? Obviamente tem relação com o coração. Por isso que também é chamado no budismo tibetano como doutrina do coração, ou ensinamento do coração. Então a gnose não é algo mental, ela é algo do coração. É necessária uma certa sensibilidade para que isso aconteça. E, obviamente, é um conhecimento fundado no autoconhecimento, né? É interessante a gente analisar que, hoje em dia, é muito raro uma universidade, uma faculdade, que tenha a disciplina gnosiologia, por exemplo, ou gnoses. Por quê? Porque é uma prova viva de que esse conhecimento se perdeu, né? Hoje em dia, no máximo, existe epistemologia, que basicamente, se a gente vai ver a fundo, é o estudo da teoria, da teoria, da teoria. Como que surgiu a teoria e como que se pensa a teoria e etc. Ou seja, é muito teórico, né? Aquela pessoa que tem uma busca pelo conhecimento, uma sede de colocar em prática, de fazer um trabalho espiritual, de se autoconhecer, etc., obviamente não vai encontrar muita coisa na epistemologia. Vai encontrar muitas teorias bonitas e etc., né, para falar bonito e etc., mas não vai encontrar respostas profundas para essa busca. Então, a gnosis a gente poderia resumir que é uma filosofia perene e universal. Por quê? Porque é uma filosofia que dura, uma filosofia que não é passageira. É uma sabedoria perene, como uma árvore, né? Um abacateiro, uma palmeira, um carvalho. É uma árvore que dura, né? A filosofia também, nesse aspecto profundo da gnosis, ou a filosofia gnóstica, ela é perene, porque ela é dura, e ela é universal, porque ela busca compreender todos os fenômenos, ou todas as culturas, todas as religiões, e não somente a minha. Então, do ponto de vista da gnose também, não existe aquele patriotismo exagerado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque a melhor cultura do mundo é tal. Não existe isso, porque todas as culturas são importantes. É um funcionalismo muito natural da consciência. Portanto, alguns poderiam pensar: nossa, mas esse estudo é muito complicado, não é? Eu não sou uma pessoa estudada, eu sou muito simples. Não importa. Como dissemos antes, a gnose é um conhecimento do coração, brota do coração. E qualquer pessoa que tenha as mínimas condições de saúde, né, de desenvolvimento já, da personalidade inclusive, toda pessoa que já tem desenvolvido a personalidade já é capaz de compreender a gnose, desde que queira, não é? Mas é um funcionalismo natural da consciência. Mas é importante notar que a consciência, não estamos falando aqui da mente, porque a mente é algo diferente da consciência. É o que muitos não sabem distinguir, não é? Alguns fenômenos têm relação com a consciência e que provam que a consciência ela é independente do cérebro, da mente, né? Por exemplo, estudos de quase morte, casos, né, de EQM, por exemplo, né? Onde a consciência é um fenômeno muito mais complexo do que somente o cérebro e o seu funcionalismo neurológico, né? Obviamente, ali o que a gente chama de mente. Bom, a gnose também ela é um conhecimento transcendental fundado no autoconhecimento, para resumir, não é? É um conhecimento transcendental porque transcende o mundo físico tridimensional. E está fundado necessariamente no autoconhecimento, porque eu preciso me autoconhecer primeiro para depois conhecer os mistérios do universo. Bom, então
Como seria isso, então, da gnose? Dito de outras formas, quais os aspectos da gnose? A gente poderia dividir em 4. Ou a gente poderia dizer que a gnose, o templo da sabedoria universal, contém 4 pilares, que são a ciência, a arte, a filosofia e a mística, não é? Que é a base de toda a verdadeira religião, né? Quando uma religião ela perde a mística, já não é uma religião mais, no seu sentido originário, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais por quê. A ciência, o que a gente poderia dizer que na gnose a gente busca, do ponto de vista da ciência? A experimentação direta das coisas, não somente o estudo teórico. Não é? Porque o tal fulano me disse. Não, você precisa ter experiência para isso se tornar gnoses. A comprovação, portanto. Uma pessoa que comprovou, pôs à prova esse conhecimento e testou, ela comprovou. Então ela já sabe, né? É uma frase muito conhecida, do próprio Carl Gustav Jung, quando perguntaram para ele: Dr. Jung, o senhor acredita em Deus? Aí ele respondeu: eu não acredito. Aí foi aquela polêmica, né? Como que ele não acredita? Vejam, ele escreveu livros sobre sincronicidade, arquétipos, o inconsciente coletivo, né? Mandalas, né? Chakras e tudo que é de teor místico, ele já escreveu, tentando explicar o fundamento psicológico disso. E aí ele vem e diz que não acredita em Deus. É absurdo. Aí, depois de um período de silêncio, ele responde: eu sei, não preciso acreditar. Esse é um posicionamento 100% gnóstico, porque do ponto de vista gnóstico existe a ciência, que é a comprovação. E para ser gnose, a pessoa precisa experimentar e comprovar. Portanto, uma pessoa que já experimentou e comprovou, já sabe. Ela não precisa também provar nada para ninguém. As pessoas acreditam no que quiserem, e quem acredita é um crente. Não é? Do ponto de vista gnóstico, então, acreditar não é o suficiente, é necessário comprovar, ter a experimentação. E 2 ciências muito especiais são ensinadas e se busca conhecer na gnose, que é a alquimia, que é a química dos antigos, que foi perdida, basicamente, as chaves da alquimia se perderam, mas que era uma ciência profunda, né, de profunda sabedoria, e a cabala, que é a ciência da árvore da vida, como a gente já mencionou antes. A arte, a sensibilidade. Uma pessoa sem sensibilidade é uma pedra. Né? Desculpem as pedras, né, pela comparação, mas são pessoas frias, são pessoas que não têm tato, pessoas que não têm aquele brilho, né, não conseguem ver a beleza das coisas. Portanto, a sensibilidade ela é indispensável para alguém que busca a sabedoria. A inspiração. Uma pessoa inspirada ela é invencível. Uma pessoa inspirada pode estar numa situação mais adversa da vida, mas ela consegue extrair sabedoria daquele evento. Consegue vencer, né, diante das circunstâncias desfavoráveis. A criatividade, uma pessoa que tem ciência, mas que não tem criatividade, não é produtiva, não é uma pessoa viva, não é uma pessoa que só sabe, né, claro que não estamos falando aqui da ciência profunda, né? Mas uma pessoa que acredita que faz ciência porque sabe teorias, mas não tem criatividade, é só um reprodutor de ideias, não é uma pessoa criativa, né? E se a gente vê os grandes mestres da ciência, eles eram muito criativos, né? O próprio Leonardo da Vinci, por exemplo, não é? Então, a filosofia, por exemplo, se a gente vai na origem, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Então, o que seria esse amor à sabedoria? É buscar a sabedoria como se busca os cônjuges, né? Os cônjuges buscam se amar e se conhecer e etc. Então, a própria palavra filosofia dizem que é atribuída a Tales de Mileto, quando afirmavam que ele era um sábio, por exemplo. E como é característica de todo sábio é a humildade, porque ele reconhece sua própria ignorância, etc., os seus defeitos. Então diziam: Tales, você é muito sábio. Sófos, do grego Sófos, sábio? Não, jamais. Não me chame de sábio, me chame de amigo, o amante da sabedoria. E aí que veio filosófos, a palavra amigo da sabedoria, ou aquele que tem amor pela sabedoria. E aí que surgiu o termo filosofia.
Meditação. Isso, infelizmente, se perdeu também do ponto de vista acadêmico, porque se tornou muito intelectual somente. Não existe mais, exceto algumas vertentes, por exemplo, fenomenológicas, etc., que buscam a meditação, ou seja, a contemplação dos fenômenos. Então, a meditação ela seria um estado de consciência onde a verdade chega até nós. Mas não é uma questão de nós definirmos o que é a verdade. A verdade tem que chegar até nós, mas nós temos que nos preparar para isso. Então, a meditação é, sem dúvida, um pilar importante da filosofia. Um dos aspectos indispensáveis da filosofia. A reflexão, portanto. Uma pessoa que não reflete sobre seus atos, ela nunca aprende, nunca muda. Porque ela não consegue encontrar a causa dos seus problemas, por exemplo. Então, os grandes filósofos eles eram pessoas muito reflexivas, refletiam sobre coisas simples, olhavam a lama, né, como o caso de Parmênides, olhava a lama, os fios de cabelo e já começava a filosofar, porque era uma pessoa que estava disposta a aprender com tudo, até com as mínimas coisas. E a mística? A mística é o religare, é a origem do religare, que é o fundamento da religião. Se a gente vai ver, todos os grandes mestres de todas as religiões, eles eram místicos. Por quê? Porque se a gente vai na origem da palavra mística, já vamos entender um pouquinho mais. É aquele que busca o religar, a reconexão com o divino, com o transcendental. E esse é o fundamento da religião. A religião, portanto, não é somente uma instituição que tem uma hierarquia, que dão ordens e a gente tem que cumprir. Não, isso não é a religião no sentido originário. É o religare, a reconexão com o divino transcendental, com a natureza, inclusive. O próprio místico, o grande místico, né? E cristão, São Francisco de Assis, ele era um grande cristão, mas era um grande místico. Então as pessoas da época não conseguiam entender como que ele se extasiava com a natureza. Dizem que ele corria às vezes nu pelos campos, assim, ele não era compreendido, né? E aí dizem que os pássaros chegavam até ele e não sei o que lá, todas as histórias que contam. Obviamente era uma pessoa que vivia em comunhão com a natureza, né? Uma coisa que infelizmente se perdeu hoje em dia. A gente acredita que Deus está num lado e a natureza de outro, não é? Bom, a palavra mistes, que é a palavra uma das palavras que dá origem à mística, ou outra palavra também, mien, do grego, significa aquele que está vendado, aquele que está fechado. Bom, essa é a característica de toda a escola de mistérios, né? A iniciação, né, ela é uma condição para a própria sabedoria, né? Então, existe um momento de que a pessoa não vê o iniciado, ele passa por um período de obscuridade. E a mística é justamente essa saída das trevas para a luz, né? Então, e isso somente é possível mediante o autoconhecimento. A pessoa que começa a se autoconhecer, ela pode um dia se tornar um iniciado. E, obviamente, o estudo do simbolismo. Então, ao estudarmos os símbolos, nós vamos compreendendo o sentido desses símbolos e como que nossa mente vai se expandir, não só a mente, a nossa consciência, né? O contato com os símbolos nos permite ir compreendendo aos poucos os mistérios, mas que são de uma forma mais intuitiva e não somente intelectual. Então, a mística, ela, mediante o estudo do simbolismo, pode ser despertada dentro de nós. Então, a gente poderia resumir que os 4 pilares da gnose são ciência, arte, filosofia e mística. Agora, dito em outras palavras aqui, um dos patriarcas vamos dizer assim, restauradores desse conhecimento que estava perdido por séculos e séculos na ignorância, o grande mestre Samael Aun Weor, ele dizia o seguinte: a gnose tem 4 colunas: ciência, filosofia, arte e religião. Quando falamos em ciência, pensamos em ciência pura, não em meras teorias universitárias que hoje abundam em toda parte. Ciência pura como a da grande obra, ciência pura como a dos alquimistas medievais, ciência pura como a de um Paracelso ou a de um Paulo de Tarso. Na verdade, gnosis é uma filosofia perennis et universalis, um funcionalismo da consciência, brotos de várias latitudes. Aqueles que pensam que a gnose tem sua origem apenas na Pérsia, ou Iraque, ou Palestina, ou Europa medieval, estão enganados. A gnose é, repito, um funcionalismo da consciência.
Nós o encontramos em qualquer obra indiana, em qualquer pedra arqueológica, etc. Por meio da antropologia agnóstica, podemos mostrar a tremenda realidade de que a gnose surge em todos os lugares. Em questão de religião, obviamente, estudamos religiosidade em sua forma mais profunda. A gnose estuda a ciência das religiões. Encontramos a verdadeira religião em toda a natureza. A gnose então busca a formação religiosa profunda, busca o religare, querendo ligar ou religar a alma com Deus. Isso implica um trabalho muito intenso, porque se tem que eliminar o eu psicológico, o mim mesmo. Só assim é possível o religare de que os antigos nos falaram. A religiosidade que possuímos é completamente científica, é altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos o ser, o divino dentro de nós, não fora de nós. Sabemos que se não descobrimos Deus em nós, não o descobrimos em parte alguma. Nos preocupamos então com o autoconhecimento, nos preocupamos com a autognose. Então, em uma frase um pouco extensa, mas que resume bem o que a gente está tentando explicar aqui, que esse conhecimento transcendental tem 4 aspectos: a ciência, a arte, a filosofia e a mística, que é o fundamento da religião, e que só é possível mediante o autoconhecimento. E, obviamente, mediante o estudo da antropologia, né, e da ciência das religiões, a gente poderia encontrar essa chave comum entre todas elas. É por isso, isso que a gente investiga. Bom, sobre o curso, estamos tentando ser um pouco rápidos aqui, até para não cansar as pessoas, porque é muito conteúdo. Sobre o curso, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do curso. O objetivo geral. Temos como objetivo geral difundir de forma gratuita o conhecimento transcendental fundado no autoconhecimento, do grego gnosis. Alguns objetivos específicos. Fornecer uma instrução introdutória, clara e didática sobre o autoconhecimento, a gnose. Estimular o despertar da consciência, as faculdades internas e latentes do homem. Estimular, mediante o estudo da antropologia, a compreensão e o respeito por todas as formas religiosas e culturas, religiões comparadas, buscando encontrar seus arquétipos universais. Então, do ponto de vista da gnosis, é inaceitável o desrespeito, por exemplo, com a cultura diferente. Nós sempre incentivamos o cosmopolitismo, ou seja, o respeito pelo estrangeiro, o respeito pelas culturas diferentes que, às vezes, porque não compreendemos, julgamos erroneamente. Então, a gente poderia lembrar a grande frase de Sócrates, né, de que o pior de todos os males é a ignorância, a ignosis, a ignorância. Ou seja, que por ignorância as pessoas cometem os piores delitos, não é? Então, esse é talvez uma das coisas mais bonitas que a gente já viu na Gnosis, que não existe a minha religião certa, a minha cultura é superior, não existe isso, porque todas são importantes. Então, com base nos estudos, inclusive, junguianos, Jung era, obviamente, um grande entusiasmático, vamos dizer assim, da Gnosis, ele fundamentou um estudo de arquetipologia, ou seja, o estudo dos arquétipos. E, obviamente, esses arquétipos são encontrados na própria psique humana. Promover o cosmopolitismo e o respeito à vida em geral, a ética. Metodologia e avaliação. Olha, o curso está baseado em uma síntese entre teorias, né, instruções, conferências e prática, meditação, exercícios, etc. O curso básico terá uma lista de frequência para os participantes e será dividido em 16 lições, que a gente chama de primeira câmara. E essa, até a conferência 16, será inteiramente online. Não dispomos de gravações absolutamente, exceto essa primeira, para que as pessoas tenham o primeiro contato, para entender mais ou menos como funciona o curso. Portanto, quem depois quiser continuar da 16 em diante, vai ter mais algumas conferências ainda de primeira câmara, até a conferência 22, que vai o curso. E aí, se a pessoa sente necessidade, se sente preparada e quer ingressar para a segunda câmara, que são os estudos avançados, pode ingressar. E aí a gente analisa a questão de como a pessoa foi, a participação, se teve uma boa compreensão, etc., para ver se a pessoa está aprovada ou não. Mas basicamente é assim, esse é o conhecimento, o curso básico, né? Entrega esses ensinamentos básicos. Então o curso básico ele é um requisito indispensável para quem
quiser depois, né, dar continuidade nos estudos do curso avançado, que é chamado Segunda Câmara. Portanto, a frequência é critério de seleção para a continuidade do curso, tanto básico quanto avançado. O participante que obtiver 3 faltas consecutivas sem justificar previamente perderá sua vaga. Então, por quê? Porque é um curso inteiramente gratuito. Não temos objetivo nenhum ganhar dinheiro com isso. No entanto, as pessoas precisam levar a sério, porque estamos aqui dispondo do nosso tempo, né, para fazer esse trabalho voluntário. É um conhecimento muito profundo e maravilhoso. Então, se requer um pouco de seriedade e respeito com esses ensinamentos. Então, a pessoa que, por exemplo, começa a faltar várias vezes sem nos dar nenhum feedback, nem falar, olha, eu não vou poder mesmo que eu estou com problema, etc., de doença na família, ou algo assim. A pessoa que não justifica previamente, a gente entende como um descaso, ou seja, que não está realmente interessado. Então, a gente concede a vaga para aqueles que realmente estão interessados. Obviamente que tem casos de pessoas que justificam, e isso é totalmente compreensível. Então a gente pede seriedade nesse ponto, tá bem? Quanto à questão dos horários, aqueles que não vão poder no sábado, a gente compreende, desde que nos avisem antecipadamente, e a gente tenta achar uma forma de ajudar essas pessoas também. Mas desde que leve a sério o curso e também nos avise sempre antecipadamente. Alguns dos temas tratados no curso. Módulo 1, Psicologia e Autoconhecimento. O que é Gnosis? Personalidade, essência e ego, ou seja, a psicologia gnóstica é muito simples. A gente explica a diferença entre personalidade, essência e ego, de um ponto de vista muito simples, que a pessoa possa compreender ela mesma e se autoconhecer. Né? A gente fala sobre o fenômeno do despertar da consciência, o ego, né? Luz, calor e som, né? A gente fala alguns fenômenos da natureza muito interessantes, estão relacionados com os mistérios do nosso microcosmos. No módulo 2, Antropologia e Religiões Comparadas. A máquina humana, o mundo das relações, o caminho à vida, educação fundamental, por exemplo, o Decálogo, que é uma conferência onde a gente explica os princípios da Cabala judaica, os 10 sefirotes, por exemplo, a árvore genealógica das religiões, ou seja, como surge e como se degenera uma religião, por exemplo. E finalmente o módulo 3, que é Alquimia e Metafísica, onde a gente trata todos esses fenômenos aí muito complexos, mas de uma forma profunda, né? A questão da evolução e revolução, o fenômeno da morte, o raio da morte, reencarnação, retorno e recorrência, a balança da justiça, onde a gente trata a questão de se existe uma justiça cósmica ou não e como que funciona, quais são os seus aspectos presentes em diversas culturas e etc. Bom, esses mais ou menos são os temas tratados no curso.